tempo e eu não conseguia parar de pensar, não exatamente no sofrimento da Covid, que todo mundo sabe muito bem, mas eu estava pensando assim, né, nessas lutas todas que a gente passou, nas perdas todas, né? O que a gente mais quer, na verdade, é virar essa página, né? E eu fico imaginando assim que hoje toda a nossa esperança está em cima da vacina, né? É claro que aqui no Brasil, infelizmente, nós vamos demorar muito mais para ser vacinados do que vocês aí. Mas é assim, tipo, depois dessa vacina, tudo volta à vida normal e a gente vai poder sair livre de casa, a gente não vai se preocupar com os parentes que estão no Brasil, que estão fora, ninguém no CTI. E eu fico pensando que isso vai ser realmente muito bom, né? Eu acho que estou falando em nosso nome porque eu imagino que é comum, né? Eu quero, uma das coisas que eu quero muito fazer é diminuir minha lista de oração. Eu não aguento mais, eu estou falando para todo mundo, não aguento mais orar, gente. Eu tenho que ficar acordando de madrugada porque a lista, minha irmã, outro dia ligou para mim e falou, Clenice, você está com muita gente na sua lista, pode deixar que eu vou orar pelos teus filhos e pelos teus netos, descansa, não precisa incluir eles. E eu realmente fiz isso, eu parei de orar por eles porque a minha irmã está orando, né? Então, é uma coisa que eu acho que vai ser bom a gente poder agradecer mais do que pedir, né? Mas eu estava pensando que se a gente passar essa pandemia, né, uma coisa que é tão inédita na nossa vida, né? Se nós não tivermos aprendido a enfrentar as lutas, né, de uma forma diferente, porque eu acho que nada foi como é isso que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo vivendo a mesma coisa. Ninguém está minimizando a nossa dor, né? Ninguém está dizendo, não, mas eu já passei por isso, não é nada. Todo mundo sabe. E eu acho que se a gente virar a página sem ter aprendido algo que faça a nossa vida ser diferente nas próximas vezes que a gente enfrentar dificuldades, a gente vai ter uma perda muito grande também. Já estamos perdendo tanto, né? Eu acho que vai ser outra perda muito grande, né? Eu acho que problemas, dificuldades não vão parar na nossa vida. A gente sempre vai ter, né? Sempre vai ter medos, a gente sempre vai ter problemas, dificuldades. Então, o que a gente pode carregar, né? Agora com o ano virando, outras coisas vindo, né? Para melhor, né? O que a gente pode levar como legado nosso, né? Desse tempo. E eu estava pensando, eu sempre lembro do povo de Israel. Eu tenho pavor de ser parecida com o povo de Israel. E lembro sempre deles, porque tudo que eles experimentavam de milagroso, maravilhoso, eles ficavam, né? Pulando, dançavam, agradeciam a Deus, então, mas eles viviam em altos e baixos, porque quando aparecia a dificuldade, na hora da fome, na hora do medo, eles se desesperavam. E lá ia eles, naquele sufoco, se perder. E aí eles buscavam outros deuses, né? Então, eu acho que, para mim, assim, é muito importante a gente ter uma constância, né, de como que a gente enfrenta problema. Alguns são maiores, outros menores, mas é uma coisa rotineira na nossa vida. Nesse mundo sofrido, né, perverso, a gente sempre vai estar enfrentando isso. Então, eu não quero ser como eles, eu espero que vocês também não sejam, né, que eu acho que deve ser uma decepção enorme para o nosso pai, né? Cara, de novo essa menina não aprendeu. E eu tenho certeza que a gente não chega a buscar outros deuses, né? Quando as coisas apertam. Mas, às vezes, eu acho que a nossa tranquilidade, ela se firma mais em coisas que não trazem uma segurança total para a nossa vida, né? E essa é a fragilidade, a vulnerabilidade que a gente tem nesse mundo, né? Eu tenho um livro aqui que eu até queria recomendar para vocês, talvez vocês já tenham lido, né? Do Henry Nouwen. Eu gosto muito dele, ele Transforma Meu Pranto em Dança. Ele tem vários livros, né, sobre sofrimento, como lidar. Esse é um deles que eu gosto bastante. E ele traz aqui uma Vou ver uma analogia. live aqui, tá? Ah, é?
E uma das analogias que ele traz, eu adoro analogia, né, para entender melhor as coisas complicadas, né? Então, ele fala de trapezistas em circo, né? Não sei se vocês gostam de assistir, né? E aí ele explica, né, como que eles confiam um no outro, né? E eles são capazes de fazer aqueles saltos todos que eles dão, porque eles sabem que no final eles vão estar seguros quando um deles pegar na mão, né? Apertar a mão, e aí eles vão estar seguros. Então, conseguiram, né? O sucesso está em terem sido agarrados, né? E para que o trapezista ele seja apanhado, né? Eu acho tão linda essa figura, porque a gente admira, acha bacana, mas quando a gente pensa que para ele ser agarrado pelo outro trapezista, o que ele teve que fazer para ser agarrado? Né? Eu acho que essa que é a nossa pergunta. O que a gente tem que fazer para ser agarrado? Ele tem que soltar da barra. Se ele não tirar a mão da barra, ele vai ficar preso na barra, ele não vai alcançar aquele que vai agarrar. Ele tem que saltar, e para saltar, ele precisa tirar a mão e enfrentar aquele vazio do espaço. É isso que Henry Nouwen ele fala, né? E que coragem, né? Não sei se vocês teriam coragem de fazer isso. A coisa mais corajosa que eu já fiz assim foi pular de asa delta aqui no Rio. Ai, meu sonho. Mas junto com o guia, né? Porque sozinha não teria. E então eu acho assim, saltar foi a maior dificuldade para mim, né? Eles diziam assim: você vai andando, não pula, anda, e daí você vai andar no ar. E eu falei, gente, se eu andar errado, e se eu pular, e se eu. É um desespero, né? Mas eu estava junto, o cara andou junto comigo e eu fui, né? Fui levada. Mas o maior desafio que a gente tem, né, para viver nesse mundo como cristãs é esse, né? A gente está sempre diante de espaços vazios que trazem vários riscos. Vocês estão diante de um amanhã, né? Então você veja, não estamos mais nem falando de pandemia, agora já é outra coisa, né? Como que as dificuldades elas vão surgindo um dia após o outro, né? E como que a gente vive isso sem saber o que pode acontecer, né? A gente não sabe, é tão imprevisível, né? Então a nossa tendência é a gente se agarrar naquilo que parece seguro, né? Todo mundo está se agarrando no supermercado. Eu sei que nos Estados Unidos a loucura é essa, né? Começa a pandemia, compra papel higiênico, né? Agora vai ter isso amanhã, vai todo um supermercado parece ser o centro da segurança do ser humano. Se tiver comida, não vai ter problema, ninguém vai morrer, né? Então a gente sempre se agarra a alguma coisa, né? E a gente fica ali, ao invés de se soltar, a gente fica se balançando, né? A gente pode até fazer aquelas manobras, né? Incríveis, bonitas, né? Da volta, mas a gente está presinha na barra. A gente está sempre com alguma coisa que me dá segurança para enfrentar aquela dificuldade. Só que a gente vê Deus dizendo tantas vezes na Bíblia, através de Jesus, através dos anjos, né? Sempre a mesma coisa. Se repete, eu esqueci o número de vezes, então não vou agora arriscar, mas é muitas vezes que aparece na Bíblia a mesma expressão: não tenha medo. Parece que esse é o maior problema do ser humano, o medo, né? Diante das realidades que estão aí à nossa frente. É como se ele estivesse dizendo: solte da sua barra de segurança e salte para mim. Venha, que eu prometo que eu vou te segurar. Mantenha os olhos fixos em mim e não tenha medo. Né? Olha que coisa, quem é que está dizendo isso para a gente? Não é aquele fracotinho, né? Não é aquele magrinho que você sabe que não vai aguentar seu peso. É Deus que está dizendo: venha, pula para mim, larga dessa barra. Né? E só quando a gente consegue
abrir mão daquilo que a gente agarra, né? Eu nem vou citar o tanto de coisas que a gente usa para se agarrar, né? Para dar segurança. Quando a gente solta, é que a gente encontra a verdadeira segurança, né? Porque a comida vai acabar, o papel higiênico vai sobrar, vai faltar para os outros, mas não é uma segurança verdadeira. E é um baita paradoxo. Eu acho assim, como é que a gente se joga, né? E ao se jogar, fica seguro, se sente seguro. Quer dizer, como que é tão irracional isso? Por isso, talvez seja tão mais difícil a gente exercitar esse tipo de coisa. Eu vou pular e vou estar segura? Não. No espaço vazio, não vou estar segura, né? Mas a gente vê que a força do trapezista não é daquele que larga a barra e salta. Né? A gente bate palma para ele, a gente acha ele incrível, caramba, ele pulou, fazendo ainda piruetas, né? E a gente bate palma para ele. Mas, na verdade, quem merece as nossas palmas é exatamente aquele que agarra e resgata o parceiro. Aquele sim tem força, é meticuloso, ele calcula certinho onde ele tem que estar para poder agarrar, né? E a gente tem que aplaudir para ele. E assim é Deus na nossa vida, né? Eu estava pensando que Deus está sempre nesse ponto certinho para pegar a gente, né? Ele calcula, ele segura a gente com força, né? Ele é muito preciso, ele é forte. E só que na maioria das vezes a gente não se lança. A gente não deixa os aplausos irem para esse trapezista que resgata, né? A gente não revela a grandeza que ele tem na nossa vida, porque a gente fica preso na barra, né? E aí a gente não tem essas experiências maravilhosas de se lançar e engrandecer o nome dele. E é interessante que o tamanho de Deus, ele vai se revelar nessa hora. É na hora do sufoco que Deus vai aparecer grande ou pequeno, né? E claro que quando a gente está passando por um sufoco, a gente deve chorar, a gente deve gritar, não só pode, né? Eu acredito que a gente deve, né? A gente deve sofrer. Mas se o desespero toma lugar, toma conta total do nosso coração, então vai definir o quão pequeno e frágil é Deus para a gente, o nosso Deus, né? Porque ele não dá conta de carregar a gente. O problema é maior do que ele. É isso que a gente acaba fazendo. Mas sempre que eu penso isso, cara, eu não posso deixar Deus pequeno, porque quem deixa Deus pequeno ou grande sou eu, na minha vida. Então, eu tenho muito medo de Deus parecer meio assim, frágilzinho. Então, a gente tem que se jogar, a gente tem que se lançar. A experiência, talvez, uma delas, né, mais dramáticas que eu vivi na minha vida, foi quando eu trouxe meu marido à revelia, né, que não tinha alta hospitalar, para ele falecer em casa, porque não tinha mais como fazer alguma coisa por ele, então eu trouxe ele para casa, e no dia seguinte, né, depois de uma grande despedida que a gente teve com a igreja, com os filhos, ele entregou tudo que tinha para todo mundo, né, no dia seguinte, nessa situação, né, bastante difícil, o meu filho, que na época tinha 16 anos, começou a urinar sangue. E aí eu fiquei apavorada, né? Não sabia o que fazer, então eu liguei para o urologista do meu marido e falei para ele, olha, não sei o que eu faço e tal, e esse urologista, sabendo, né, do que a gente estava vivendo, ele falou assim, olha, Cleni, manda o Felipe para mim, que eu vou cuidar dele como se fosse meu filho. E eu fiz isso. Mandei o Felipe para ele. À noite, depois que ele tinha feito todos os exames, foi para um lugar, laboratório, hospital com o Felipe o dia inteiro, ele liga para mim, Cleni, vou ter que internar o Felipe. Estou levando ele para o hospital agora, porque, pelo que eu estou vendo, é pior do que o pai, o que ele tem. Aí, cara, eu fiquei, como assim, né? Um tá morrendo, ele tem coisa pior do que o que tá morrendo. E eu fiquei apavorada. E eu tive que dar
despedi do Xavier, sem saber se ele estaria vivo no dia seguinte. Deixei ele chorando, que era fortão, né? Estava super bem, mas o filho mal derrubou ele, ele aguentava qualquer coisa, mas com o filho não. E cheguei no hospital, o médico estava muito bravo. Esse urologista estava muito chateado. E ele falou assim, quando eu cheguei, ele estava tão irritado, sabe? E ele falou assim, o que Deus quer mais de vocês, hein? O que ele quer agora? Você não acha que ele já testou vocês o suficiente? Cara, assim, na hora eu tive uma vontade de dizer assim, pois é, que mais que vem, né? Eu tive vontade de dizer isso, mas imediatamente eu pensei assim, não, Deus já mostrou tantas vezes, né, o que ele é capaz de fazer, e eu não quero agora, né, destruir tudo que a gente testemunhou com esse médico, e alguma coisa Deus vai trazer de bom nisso. Não é possível, ele não vai me abandonar agora. E tudo isso na minha cabeça, né, numa situação tão delicada. Bom, para terminar a história, né? O Felipe ficou bom, em uma semana ele recebeu alta. O Xavier viveu, meu marido, mais 5 meses, né? E nesse tempo a gente pôde ver a demonstração do amor de Deus de diversas formas, né? E eu penso no que John Piper disse, né? Ele escreveu que toda aflição tem o mesmo potencial de destruir a nossa fé ou fazer Deus parecer grande. E eu lembro dessa situação que aconteceu comigo ali no hospital, que é um momento decisivo, eu acho. Essa aflição vai destruir minha fé ou ela vai fazer Deus grande? E é uma decisão que eu tomo a cada aflição, a cada medo, a cada desespero, né? E a âncora, né, que a Ana Laura estava falando, a âncora é uma outra figura, né? A Meire e a Ana sabem que eu adoro comparações, né? Vivo disso. Então, a âncora é uma outra figura fácil da gente usar para entender o nosso comportamento diante do perigo. Né? As pessoas geralmente, né, jogam a âncora para dar segurança, né, para que o barco não fique solto ali e seja levado pelas ondas, né, para bater numa pedra. Não precisa de âncora num lago calmo. Então, nesse mundo que a gente tem, a gente precisa de âncora, né? Porque a gente vive uma turbulência atrás da outra, né? E não precisa, se só der uma amarradinha ali no tronco, não vai segurar o nosso barco, né? Sendo representado pela nossa vida, né? O mundo é bastante violento, é assustador, é imprevisível. A gente precisa de âncora, né? Para poder estar seguro. Só que, às vezes, o que acontece? A gente coloca a âncora, a gente sabe que está seguro, né? E representando a âncora aqui, Deus de novo, né? Como aquele trapezista que segura. A âncora, Deus é a nossa âncora, mas ao invés de tendo Deus como nossa âncora, a gente fica livre, tranquila, né? Em paz, porque a gente sabe aonde que a gente está firmado, né? A gente acaba fazendo, sabe o quê? Ficando imobilizado. Enquanto a âncora está fazendo o trabalho dela de segurar a gente ali no lugar, a gente fica imobilizado junto com a âncora ali no barco. A gente não consegue nem sair do barco. Que vai que o barco vai, né? E a âncora não segura o suficiente. A gente fica com medo, a gente fica incapaz de viver livremente, porque a vida que Deus deu é para ser em abundância, mas a gente não vive ela em abundância, porque a gente fica preso, né? Mesmo sabendo aonde que está a nossa vida ancorada. Então, imagina, né, que triste que é a gente ter uma âncora, fonte, né, de completa segurança e ainda ficar com dificuldade de confiar nela. Eu acho que ser a âncora deve ser muito desapontador, né? Você está lá segurando, fazendo tudo pelo barco e o barco ignorando, porque continua com medo. Né? Eu acho que é essa a relação, às vezes, que Deus tem com a gente, né?
E eu queria fechar essa reflexão para a gente levar nos próximos dias, para que seja algo que seja significativo de mudança na nossa vida nos próximos anos, com ou sem pandemia, né? E em Romanos 15, 13, tem um texto, né, que fala que Deus, o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu estava lendo esse texto, né, e estava pensando, né, que a esperança, ela sempre traz alegria e paz. Mas eu percebi uma coisa diferente, talvez vocês que são mais estudiosos do que eu, né, já sabiam disso, mas eu achei uma verdade escondida nesse texto, né, e acho que eu estava enganada em achar que a esperança sempre traz alegria e paz. Eu percebi nesse texto que o que traz alegria e paz é a fé. Acreditar, confiar, nos ajuda a descansar no amor de Deus. E é aí, então, que a alegria e a paz enchem o nosso coração, independente da situação ao nosso redor. Então, eu vou ler de novo agora, para vocês perceberem isso. Que o Deus da esperança as encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, a fé, a confiança nele é o fator originário da nossa alegria e da nossa paz, que na verdade, traz então a esperança, né? O Willsby, ele é um autor que eu também gosto muito, né? Ele diz que fé não é crer apesar das evidências, mas crer apesar das consequências. Olha que interessante, né? E que profundo que a gente pensa assim, não, eu estou vendo tudo escuro aí, vai ter aquela chuva, tem o Covid, todo mundo está morrendo, apesar disso eu tenho fé. Não. Fé é crer apesar das consequências que vão afetar a minha vida, que vão afetar a vida daqueles que eu amo. Isso é crer. Isso é fé. E a gente pode continuar confiando que Deus ele vai estar conosco, mesmo quando os sinais ao nosso redor são inexplicáveis, são conflituosos, quando nos frustram muito, né, nos decepcionam, porque a nossa segurança está no amor e na bondade de Deus, independente do resultado, né? E a confiança nele faz, então, a alegria e a paz fluírem na nossa alma. É uma coisa tranquila, sai naturalmente, né? A gente é cheio de esperança, a esperança transborda na gente para todas as coisas boas. E aí, por causa disso, a gente vê as oportunidades, enquanto os outros estão vendo as batalhas, os sofrimentos, os desafios, né? A gente sempre tem esperança ao ver os planos de Deus sendo desvendados, se desenrolarem diante dos nossos olhos. E esse efeito da esperança, né, eu sempre penso que não é fruto de uma receita, né, da experiência do outro, né, ou uma atitude, uma metodologia, mas é fruto do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Não vem do nosso esforço, né? Eu lembro que quando eu passava aquela situação com meu marido, várias pessoas diziam para mim, Cleni, você é muito forte, é incrível, ainda bem que aconteceu com você, porque eu não ia aguentar. Uau! Aí até uma dessas, outro dia, ela agora está com o irmão muito mal, com Covid, muito, muito mal, e há pouquinho tempo atrás ela perdeu a irmã também com Covid, que ficou 42 dias no hospital. E enquanto eu acompanhava ela todo dia, né, com a situação da irmã, e eu dizia assim, e aí, quem é que é forte agora? Lembra que você disse para mim que eu era forte, que eu sabia como lidar com os problemas, mas você não era e você não saberia lidar?
Pois essa força eu disse para você lá e digo para você agora de novo. Essa força não é minha, não é nossa. Essa força vem de Deus quando a gente larga a barra, quando a gente confia na âncora e a gente fica firmado nessa âncora. E é como John Piper dizia, né? A vida cristã é esse paradoxo, é sofrer com regozijo. Não é só regozijar, tem o sofrer, infelizmente. Então, é sofrer com regozijo. É uma forma misteriosa mesmo de vida que só acontece a partir do milagre que só Deus mesmo pode fazer na minha vida e na sua vida, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, alguma coisa que está assim muito gritando no meu coração ao acompanhar tanta gente sofrendo e só querendo que passe, né? E eu fico pensando, vai passar esse, mas vai vir outro. E como que a gente vai estar para encarar esse próximo, né? Então, que a gente se prepare, que a gente crie coragem para largar a nossa mão, abrir os dedos, abrir a mão e se soltar, porque Deus nos segura, com certeza. Eu fico pensando no que você está falando, podem ativar o som aí de vocês. E quem quiser agora perguntar, falar, interagir, antes da gente começar a interagir, Cleni, uma palavra como essa que você falou e eu fiquei como boa imaginativa, eu fiquei assim ainda com o coração aqui, porque era como eu ficava quando eu via aqueles trapezistas no ar. Enquanto o outro realmente não segurava, a gente fica ali com o coração, vai cair, não, vai segurar e tal. E aí, quando o outro segura, a gente... Então, eu acho que a gente está vivendo muitos esses sustos que a gente fica sem ar. E depois, aí quando Deus pega, a gente relaxa de novo. Sabe como? Como se o que está lá para segurar não fosse Deus. Eu imagino você, era o meu presente de 50 anos que os meus filhos não quiseram me dar. Era saltar de paraquedas. De paraquedas, não, aliás, eu aceitava qualquer coisa. Era parapente, asa delta, paraquedas, eu queria ter essa sensação de pular e estar no... Eu queria isso. Mas... Quando você vier para o Brasil, a gente vai pular juntas, Mary. Isso! Graças a Deus não posso. Vamos todas ali para o... Como é que é o nome? Para Pedra Bonita. São Conrado, São Conrado. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu estou com uma pessoa muito querida, que eu não vejo há muitos anos aqui, que entrou. Ela está no Panamá. É outra amiga querida, Janete. Oi, tudo bom? Puxa, Panamá? Joia. Ela foi professora no Colégio Batista também. Fui professora do Felipe. Aí, ó! E eu queria te ver falando. Aí, viu? Da sua filhinha, eu esqueci o nome. Mas Luana. Luana. O Felipe eu lembro mais, porque eu dei aula para ele acho que mais tempo do que para ela. Foi de ensino religioso. Sim. Eu lembro de você. Ele vai casar. Ele vai casar agora já. Eu vou tirar o óculos, que eu vou ficar mais parecida. Que legal, Janete. Que bom te ver. Eu fiquei feliz também de participar com vocês. Obrigada, Ana, por me permitir. Que bom. Mas é muito bom. E aí esses encontros só são permitidos... Engraçado, né, Cleni? Que a gente só pôde ter esse momento aqui do Entre Amigas por causa da pandemia. Então, embora no meio disso tudo tenha tanta tristeza, tenha tantos sustos, tantas lágrimas, a gente também pôde tirar coisa boa. E uma delas, com certeza, foi esse momento que a gente passa aqui. Porque tem sido para a gente assim, esse alimentar dessa esperança, alimentar dessa fé,
a gente tem ouvido palavras como a sua, que vem trazer mais esperança para a gente. E aí, quando você falava, hoje de manhã, eu combino uma coisa com elas, Cleni, aqui para nós. Ninguém está me ouvindo agora. Que é o seguinte: olha, se a gente tem convidado, a gente vai no horário que a convidada estiver. Então, se não puder entrar de manhã, não precisa, mas ó, na hora da convidada, todo mundo lá. Não é, Magna? A Magna, a Rita, a Tânia estão aqui. Tem umas que são desobedientes mesmo. Olha, ninguém me obedece nessa casa. Eu já fui alguma coisa nesse negócio de mandar. Agora não mando mais nada. Graças a Deus também, isso é ótimo. Por exemplo, alguém aqui que demorou um ano inteiro, a pandemia inteira para entrar, entrou hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é assim, se tem uma coisa boa, se tem um momento bom na semana, para mim, é esse momento aqui, para a gente poder ver, senão eu não poderia ver você, eu não poderia ver Rosângela, que está aqui, eu não poderia ver Neire, e hoje Janete. Angelina também está aqui hoje, olha. Dá um tchauzinho aí, Angelina. Essa é sogra da Isabela, viu, gente? Ela já entrou aqui outras vezes, mas para quem não conhecia, essa é sogra da minha filha. Mas tá aqui no Brasil, Angelina? Tá aí. Ah, que bom, pelo menos duas, então, né? Isso. E a Angelina está saindo do Covid também, né, Angelina? Já acabou a quarentena para você? Já estou hoje com 22 dias que eu estou. Já acabou. O susto passou. Olha aí, ó o susto. É verdade. E essa sua palavra, Cleni, traz justamente essa reflexão de que a gente está vivendo momentos tristes e alegres. Alguns que conseguiram passar e estarem bem, como a Angelina aqui, a minha filha, meu irmão, meu tio, e outro tio, e outra irmã, e outro irmão. Gente, eu acho que eu não sei quantas pessoas da minha família que já pegaram. E o que dizem é que todos nós vamos pegar. E aí? Olha o susto de novo. Aí eu quero ser encontrada, Cleni, desse jeito. Mas não é fácil, né? Não é fácil a gente aprender a descansar e falar assim: Senhor, toma aqui o leme para onde o Senhor quiser. Não é fácil. O que a gente precisa para fazer isso? O que a gente precisa? Soltar. Como é que a gente solta? Confiando que o outro do outro lado vai pegar. E quem é o outro do outro lado? É Jesus Cristo que segura a nossa mão e ajuda a gente nessa caminhada, né? Verdade. Porque a palavra de Deus diz que no mundo a gente tem aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, né? Para perseverar, que a porta é estreita. Então, tem que ter, né, a porta estreita, né? Existem pedras, como a Clenir, né, falou, e realmente, assim, só Deus mesmo, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu pegasse, então, essa experiência recente, né, de Covid, porque eu tenho uma doença já autoimune, né? Então, eu já tomo alguns remédios, que é preocupante, tem uma restrição no pulmão, né? Tem umas complicaçõezinhas, e eu pensava, meu Deus, já tendo a dificuldade de respirar, se eu pegar, vou morrer. Toda vez que eu pensava, se eu fosse pegar a Covid, eu falei, um abraço, porque eu já estou com o pulmão comprometido, né? Então, assim, já tenho essa restrição de respiração e tal. Então, foi assim para mim, sabe? Aí, dividindo com todas, que foi uma experiência sobrenatural. Porque eu peguei, passei mal, tomei, né, aquele combo todo de remédio, mas depois que o azitromicina acabou, 5 dias depois, eu voltei a ter febre. Aí comecei com um pouquinho de falta de ar, e voltei na emergência e tomei o antibiótico. E foi assim que, quando a febre voltou de novo,
2 dias depois, essa falta de ar que sentia mais de noite, né? Mas assim, fraquinha, perdi o olfato completo, o paladar, e assim, 2 dias eu já estava me sentindo melhor apenas com antibiótico, porque os outros remédios já tinham acabado, e com os meus remédios normais que eu tomo dia a dia. Então, assim, eu me surpreendi, porque aquilo que eu imaginava, falei, meu Deus, pelo menos, e eu fiquei com 25% do pulmão comprometido, apesar de parecer pouco, para mim era muito, né? Devido ao agravante que eu já tinha. Eu tenho essa restrição moderada já respiratória. Então, esse 25 para mim já era muito. E Deus mostrou com a sua infinita bondade e misericórdia e estendeu a mão, né? Eu larguei e falei, agora eu vou, como dizer, irmã Clery, eu tenho que pegar mesmo, porque não tem médico, não tem ninguém realmente que, né, vai conseguir me dar o remédio certo, só Deus, para realmente me sustentar nesse momento difícil. Meu esposo ficou, né, tranquilo, uma febrezinha só, mas eu agravei um pouquinho mais, mas mesmo assim eu fiquei em casa, não precisei ir para o hospital, internar, e assim, foi uma coisa sobrenatural para mim, levando esse gancho que a irmã falou, porque a gente tem que contar mesmo, porque a gente não tem em quem confiar. A nossa confiança tem que ser realmente em Deus, né? E a gente não pode ter, às vezes a pessoa fala assim, só Deus, como se o Deus fosse a última coisa que você tem que segurar, mas na verdade Deus é a primeira coisa que a gente tem que segurar na mão, né? Deus, o Espírito Santo de Deus é a primeira coisa, porque as pessoas pensam que quando tudo deu errado, aí Deus está no final, mas é o contrário, Deus tem que estar desde o início, né, cuidando da nossa vida e da nossa saúde, para que a gente possa passar por esse vale. E realmente foi uma experiência grandiosa para mim, graças a Deus eu estou curado, o olfato já praticamente voltou todo, o paladar já voltou, o olfato falta um pouquinho. E assim, eu só tenho a agradecer, sabe, Ana e as irmãs aí, porque é o milagre de Deus. E a gente não entende, porque tem pessoas que não têm complicação nenhuma e morreram, né? Sai jovem, né? Sem explicação. E a gente, às vezes, com alimentação, ou idade, ou com tanta coisa, eu também sou diabética, eu também sou hipertensa, então eu tenho outras coisas também, fora essa enfermidade autoimune. Então, Deus assim mostrou o seu amor na minha vida de uma maneira sobrenatural. Para mim foi bênção. Verdade, verdade, Angelina. Obrigada, querida, por dividir isso com a gente. Amém. É interessante a Angelina falando, que me lembrou o seguinte: é engraçado como a gente confia em quem a gente vê. A Cleni confiou nesse instrutor aí de voo e se lançou. Não é isso? É só isso. A Meire, Cleni, aqui é a nossa nutricionista. É? Natureba, né? Ela, olha, aí ela falando e nós assim, não, e vamos comprar chia, vamos comprar amêndoa para fazer farinha de amêndoa, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo. E ela falando, ela fala com tanta convicção que eu falei assim, nossa, eu vou agora sair daqui, ó, vou ficar aqui. Mas olha, mas pode seguir ao pé da letra. Hoje o Felipe, o meu filho, estava dizendo assim, ai, mãe, que vontade de comer aquele bolo de coco da Meire com aquela calda. Eu falei, só em Moçambique que eu não vou fazer, não. Logo ali. Hoje, você vê como é que... Tá vendo? Dá saudade daqui. Pois é, mas é isso que eu ia falar. Primeiro que a gente gosta dela. Aí é muito mais fácil confiar em quem a gente gosta. É verdade. Né? E assim, com o objetivo que a gente tem. Então, se a gente colocar e falar assim, não, eu amo tanto a Deus, que eu confio que Ele vai me segurar, é mais fácil, porque é assim, a Bíblia fala assim, se você não ama quem você está vendo, você não confia em quem você está vendo, você vai confiar em mim que você não vê, você vai me amar sem me ver. Então, eu acho que é esse cultivar esse amor, porque é difícil. Eu já tive momentos
muito bons, assim, de estar no meio da luta. Não, Senhor, estou confiando, tô de boa, né? Tipo, tô aproveitando a viagem, estou assim. Mas teve alguns momentos, e esse final de semana, para mim, foi um final de semana muito difícil, porque quando é com você, você parece que agarra e fala assim, não, deixa comigo. Com a minha saúde, Senhor, se eu quiser me levar, se eu levo, se eu quiser... Ok, mas não mexe nos meus. Não mexe nos meus filhos, na minha mãe, né, no marido, naqueles que me são assim caros. E aí mexe com o coração da gente, que é aquilo que você falou, né, do Felipe com Xavier. Como é que eu faço para lidar com tudo isso, né? Como é que eu faço para lidar com dois grandes amores passando por uma situação tão difícil? E eu acho que a gente corre também o risco, né? Todas as vezes que a gente passa por sofrimento, de não querer expressar ou sentir o que de fato a gente sente, né? Que eu acho que é o grande problema do crente também. Então, são dois lados da moeda, né? A gente, como crente, que sente medo, que sente dor, que fica chateado, a gente engole isso tudo porque não é demonstração de fé. Porque fé é aceitar tudo, né? Assim, rindo, como se nada tivesse acontecendo. Eu não acho que é isso. Eu acho que fé é você confiar e acreditar que Deus vai estar lá, independente do resultado do que estiver acontecendo. Mas isso não tira de mim a dor, isso, né? E eu acho que nós, crentes, sofremos muito mais por causa disso. A gente não se abre com os outros, não expressa, né, o que de fato a gente está sentindo, para não demonstrar pouca fé ou não dar mau testemunho. E isso traz doenças, né? Quantos crentes sofrem com doenças emocionais, né? Depressão, todo tipo de doença que emocionalmente se desenrola no corpo por causa da fé. Então, olha só que coisa terrível, porque eu tenho um Deus que eu sei que é forte o suficiente, mas está doendo, eu não posso falar que está doendo, quer dizer, é um erro no nosso ensino, né? Na nossa compreensão, quando a gente, isso é um erro. E a gente tem que estar sempre grato, a gente tem que estar sempre agradecendo. Não se falar, eu lembro quando eu tive o Felipe, que foi o meu primeiro bebê, e ele nasceu com muitos problemas. E eu não conseguia dormir, era o dia inteiro. Foi assim, ele foi internado, um sufoco. Aí veio uma senhora da igreja me visitar. E aí eu comecei a falar, eu de Curitiba, aqui no Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar, comecei a contar para ela, olha, ele não dorme, ele isso, ele aquilo, mas ela me deu uma bronca e falou, olha, você acha que filho não é assim? O que você esperava? E me deu uma bronca, Deus não está com você? Olha, eu engoli aquilo e fiquei morrendo de medo de falar com qualquer carioca, porque eu achava que o povo daqui não sabe ouvir, não. Deve ser aqui da cultura. E não falava mais para ninguém. Perguntava para mim, como é que você está? Tá ótimo, tudo perfeito, maravilha, nossa, estou adorando. De medo, porque ela me acusou de não ser uma crente verdadeira. Né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente carrega, que é colocado sobre a gente. Então, Deus, quando ele está lá esperando a gente para se jogar, ele não está querendo dizer que não tem perigo. Ele nunca disse para a gente que não tenha medo porque você está só tendo visões. Isso não é real, não está acontecendo. Não, está acontecendo. Né? É terrível o que a gente tem que passar. Mas ele está lá, né? Então, eu acho que tem que lidar com isso de uma forma humana também. Ele que é divino, mas nós somos humanos, né? E sofremos os impactos de tudo que acontece. E ele mostrou isso, né, Clenice? Você falou agora, e eu lembrei na morte de Lázaro, que ele sentiu, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que chorar, então? Mas ele chorou. Ele ali estava vivendo a humanidade,
na sua inteireza. Então, assim, não tem como você se segurar se um amigo seu está morrendo ou está morto. Não tem como você fingir que não está sentindo que a sua mãe está internada e que o seu filho está, sabe, passando por um problema, está separando do marido, da esposa, tá, sabe, assim, como que você não vai sofrer? Só se você se colocar essa capa. Então, assim, graças a Deus por essa palavra que pode nos igualar. Somos humanos e o humano sofre, o humano chora, o humano duvida, o humano acredita até em fantasma. A Esther falou há pouco tempo, né? Lembra? Os pescadores lá, ó, anos de pescaria, acreditar que era um fantasma. Era mais fácil para aqueles homens pescadores experientes acreditar que Jesus era um fantasma do que era Jesus. Por quê? Medo. O medo faz a gente. Então, assim, que a gente não fique, né, no medo. A gente não precisa estar aqui de novo aquele medo que dá enquanto não chega na mão do outro trapezista. Mas então a gente tem que lembrar que quem está segurando a gente nesse salto, quem é que está lá na frente segurando? É Jesus, como E é cada vez, né, Ana Laura? É cada vez. Não é uma coisa, como eu terminei dizendo, não é uma receita pronta agora, então pode acontecer o que acontecer comigo, que eu vou estar sempre voando lá. Isso. É cada vez, é cada sofrimento eu ter coragem de me atirar nas mãos dele. Porque sofrimento, quer dizer, Jesus, você deu esse exemplo de Lázaro, né? Ele próprio, ele vivenciou o sofrimento de uma forma tal, porque a afinidade, né, nessa pregação de Jesus, nesse ensino dele, de como lidar com o sofrimento, quer dizer, ele passou por tudo isso. Foi humilhado, né, sendo traído Deus, né, pelos amigos, ridicularizado, traído, machucado, e teve toda a vulnerabilidade que a gente tem. Quer dizer, ninguém mais do que ele para entender o que a gente passa, né? Então, ele nunca está querendo que a gente não sinta, nunca diminui o que a gente está passando. Quer dizer, a gente que faz isso um com o outro. Na igreja a gente faz isso, né? A gente tem que se corrigir, a gente tem que dizer realmente, olha, é terrível, é muito ruim mesmo isso que está passando. E pronto, é o fato, né? É isso aí. Mas ele está ali, E vocês, minhas amigas? Vocês estão muito quietinhas hoje. Eu fiquei pensando que tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Se a gente tem Ele sempre pertinho da gente, está sempre em busca, porque é uma coisa que se renova a cada dia também, está sempre procurando sentir mais de Deus, conhecer mais de Deus, ler mais a Bíblia, orar mais. Isso tudo vai aproximando a gente dele. Viver uma vida de um relacionamento íntimo com Deus, é isso que eu quero dizer. Eu até lembrei quando a Cleni falou que ela chegou lá no médico e ele falou que o Xavier estava num caso gravíssimo, fase terminal de câncer, e aí o Felipe aparece com um problema grave. E aí, o que veio na sua cabeça primeiro? É isso mesmo que raio. Mas aí você pensou, não posso dar um mau testemunho, mas isso demonstra que você tinha relacionamento com Deus, porque você pensou na sua relação com Deus para pensar antes de agir. E aí você procurou não demonstrar para o médico que você tinha o teu sentimento de dor, de aflição, de revolta, que é normal da gente ter, mas você demonstrou a tua fé naquele momento. Mas eu não acho que a gente tem esse tipo de atitude se a gente não tem uma relação íntima com Deus, se a gente não tem intimidade com Deus. Isso não quer dizer que a gente não deva expressar o nosso sentimento, as nossas raivas, as nossas dores. Mas aí a gente vê com quem a gente pode fazer isso, com quem a gente não deve fazer. Mas se a gente para e pensa na nossa relação com Deus antes da gente agir, demonstra que a gente tem intimidade com Deus.
E essa intimidade ajuda a gente, nessas horas de medo e de pânico, a conseguir se soltar nos braços dele. Porque não é fácil. Mas eu acho que o relacionamento com Deus ajuda muito nisso, a gente ter essa atitude. Verdade. Falei aí, ó, dei minha participação. Joia, Janete, é isso mesmo. Eu estou lembrando aqui da Janete, gente, porque a Janete ensinou muitas, assim como o Felipe, que hoje vai casar, ela deu aula também para os meus filhos, Gabriel, né? Para o Gabriel, para a Isabela. Isabela, pois é. E assim, mas eles eram muito piquititinhos, né? Muito pequenos. E quantos de nós não aprendemos isso quando éramos pequenos ainda, na igreja e tudo, com os nossos pais, mas a gente chega na idade adulta, parece que a gente ainda precisa dessa boia. A gente ainda precisa fazer de novo, Senhor, olha, mais uma vez, e Senhor, desculpa, essa coisa do povo de Israel, né, o Cleni, é muito difícil não ser povo de Israel. Isso. É muito difícil. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, de vez em quando, entro no Facebook e vou lá ver. Vou ver a vida do Felipe, vou ver a vida da Isabela. Vou ver a vida deles. Que bonitinho, né? Eu não vou dizer que eu lembro de todos, mas de vários eu vou lá ver o que está acontecendo, sabe? Se estão indo bem, né? Isso. Porque a gente pega um carinho, um amor especial por eles, né? Então a gente, ainda mais os que ficaram mais tempo, assim. Verdade. E aí eu vou lá. Não tem como, né? Mas é bom a gente saber que estão no caminho, que estão bem. Isso. De vez em quando. Eu postei fiz a postagem da minha mãe anteontem, né? Eu fiquei assim, abismada. Foram mais de 200. Isso, para mim, é um número grande. Porque, assim, de pessoas, mas estão todos tão sensibilizados com essa situação que realmente as pessoas estão mais atentas a quem está sofrendo. Vamos orar. Não, a gente vai orar. Quantas palavras carinhosas que a gente recebeu por conta disso, né, do que a gente está passando. Então, assim, esse sofrimento não traz só coisa ruim. A gente tem que lembrar disso. Esse salto no escuro não traz só o tombo, traz a alegria também de, puxa vida, peguei na mão. Ontem, quando minha mãe voltou para casa, a gente ainda estava assim, meio tristinho, porque a gente estava... Os braços dela, todo roxo, os 2 braços roxos, de tantos acessos, porque ela, com Alzheimer, ela não entendia o que era estar no hospital. E aí ela arrancava aquilo tudo e queria ir embora, queria ir embora. Então, imagina, a gente vendo... A Isabela foi filmando para mim, eu falei, não quero ver tudo, porque eu estou longe e eu não posso fazer muita coisa. E aí ela voltou a ter febre ontem. Ela voltou não comendo de novo, não aceitando comida, não aceitando bebida. Aí a gente fica aquela assim... Mas eu fui dormir triste, mas desse jeito, confiando. Senhor, o Senhor tem a vida da minha mãe nas suas mãos. Então não adianta, eu estando aqui ou estando lá do lado dela, aquilo que o Senhor determinou para ela é o que vai acontecer, mas eu quero pedir, eu quero clamar, eu quero chorar diante do Senhor, eu quero poder dizer, olha... falar igual Marta, né, e Maria falaram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, olha só, minha mãe não estava passando por isso, né? Meu amigo não tinha, meu irmão, minha filha, meu filho, mas não adianta, quando é propósito de Deus. Tem propósitos de Deus que não somos nós que vamos questionar. Então, por que um se salva e o outro não? Por que um está com saúde, se levanta, né? A gente não sabe, mas a gente tem que confiar que quem está no leme sabe. Aí está essa diferença, mas a gente
não pode fingir que não está sofrendo também. E sabe uma coisa que me fez pensar agora, né? Eu, no mês passado e os primeiros dias desse mês, eu estava escrevendo um texto para um livro que trata sobre refugiados e imigrantes. Então, para isso, eu fiz várias pesquisas e entrevistas com muitos refugiados e muitos imigrantes para poder colocar, assim, fazendo um estudo de caso. E uma das coisas que mais, assim, me chamou a atenção, foi de todos os problemas, né, que o imigrante, como vocês, né, na maioria, passa. Um dos maiores problemas que traz a maior dor, maior tensão, maior razão para a doença emocional e física é a distância dos familiares, é ter deixado familiares, não poder estar lá na hora que ele está doente, na hora que ele está no hospital, Sim. na hora que sofre alguma coisa, né? E às vezes a gente não leva isso... Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, né? E tem um filho que mora em Portugal, e sei bem todas um pouco, né? Não pessoalmente, mas sei que as dificuldades que são enfrentadas, né? Às vezes a gente minimiza em relação ao imigrante, porque foi uma escolha, né? E o refugiado, ele não teve escolha, né? Essa é a diferença. E por causa disso, às vezes a gente, você escolheu ficar aqui porque você quis, né? E a gente não se dá conta do peso, né, de responsabilidade que cada um de vocês carrega pelas suas famílias, né? A gente carrega aqui por alguém que está na outra cidade, né? Vocês estão no outro país. Então, eu queria só dizer que é uma das coisas que traz muita doença, que para vocês estarem olhando para isso, e não há outra coisa a fazer a não ser se jogar, lançar mesmo os familiares, né, todos os queridos, numa situação em que você não pode fazer absolutamente nada, a não ser gerenciar a distância como a Ana Laura, né, que ela mesmo que colocou a mãe dela no hospital e tirou e tudo mais. Mas isso é gracinha, tá, gente? Tô brincando com ela. Aliás, a gente só brinca, né, uma com a outra. Eu tô me comportando, você viu que eu tô me comportando? Super, super. Depois a gente conversa. Então, eu queria mesmo dizer para vocês que eu vou colocar vocês agora, conhecendo a carinha de cada uma, nas mãos de Deus mesmo, sobre isso, né? Eu acho que é um peso acrescido a vocês, por estarem distantes, né? Meire, mesmo estando trabalhando lá também, na mesma situação, né? Com familiares longe, e senti isso muito de perto, com todas essas pessoas que eu conversei, e me dei conta, né? Do quanto que isso é sofrido. Ou você se distancia emocionalmente, né? Não posso fazer nada, não vou estar lá, ou você se envolve e sofre, né? Então, podem contar com as minhas orações por isso. Eu trabalho aqui no Panamá com muitos venezuelanos, jovens. É mesmo? Cara. Porque, na verdade, eu conheço menos panamenho, eu conheço mais venezuelanos, e a igreja que funciona aqui em casa, a maioria são jovens venezuelanos, e eles vivem essa situação. E agora eu fiquei 8 meses no Brasil, porque eu não pude voltar para o Panamá. Então eu fiquei pensando, eu estou vivendo o que os venezuelanos vivem lá no Panamá, porque tem que ficar, compartilhar casa, pulando de galho em galho. Então acho que Deus deu essa experiência para a gente poder entender mais o que eles vivem, o que eles passam. Agora mesmo tem 2 jovens aqui em casa que perderam o emprego, e aí não podem mais pagar o aluguel, aí a gente falou para elas ficarem aqui com a gente. Mas, até voltando ao assunto, esses 3 anos iniciais que a gente passou no Panamá, a gente sentiu muito, foi muito difícil, é um trabalho pioneiro da Igreja Presbiteriana no país. Então, todo trabalho pioneiro é meio desgastante. E a gente passou por uns períodos bem difíceis, e aí eu tive, querendo ou não, que me jogar nos braços do Senhor e deixar Ele
segurar, mas é como a Ana Laura falou, né? Um exercício diário, porque sempre vem novas situações e a gente tem que sempre se jogar de novo. Então, a intimidade com Deus, eu acho que é o caminho da gente ter essa confiança de se jogar nos braços dele. Nesse final de semana, que foi um dos finais de semana assim, que eu vivenciei mais essa dor, eu li um livro pequeno da Elizabeth Elliot, e que ela fala assim: nenhum sofrimento é em vão. O título do livro é esse: nenhum sofrimento é em vão. E aí ele fala assim, ela fala que sofrimento e amor estão intrinsecamente ligados. E invariavelmente o amor significa sacrifício. Então, quem ama realmente vai sofrer. Agora, é interessante falar assim: meça a sua vida pela perda, ela diz, não pelo ganho, não pelo vinho bebido, mas pelo vinho derramado. Pois o poder do amor está no sacrifício do amor, e aquele que mais sofreu, mais tem para dar. Que lindo! A história dela é lindíssima. A história dela já é maravilhosa, né? Só que a gente sempre vai escolher não sofrer. Se a gente pudesse escolher, a gente não vai escolher não sofrer. Só que eu lembrei agora, né, de Pedro, quando falou para Jesus: Senhor, o Senhor não vai sofrer. Ele levou um carão de Jesus que eu acho que ele... Opa, que é isso? Mas por quê? Porque evitar o sofrimento é evitar também a vitória que vem depois do sofrimento. Exatamente. E isso não tem como. Quem ama vai sofrer. E quem sofre, a maioria das vezes, sofre porque ama. Você só sofre porque o outro está sofrendo, porque você se importa com o outro. Se você não se importasse, você não ia sofrer. E aí, quando essa pessoa se alegra, você vivencia essa alegria, dessa vitória que ela deu por cima aí do problema, da dificuldade, da cura que veio. Hoje eu tive uma alegria imensa. Eu vou confessar a vocês. A minha irmã e a Isabela mandaram um vídeo da minha mãe dançando Dalva de Oliveira hoje. Que legal. Ela não estava ontem, ela não falava coisa com coisa, ela não comia, ela não bebia, ela teve febre. Hoje ela dançou Dalva de Oliveira, bandeira branca. Aí eu falei assim: se não é o sofrimento, a gente não dá valor a esse pequeno momento, a esse momento de alegria. Então, o sofrimento também torna as vitórias mais bonitas, mais desejadas e mais celebradas. E a gente tem que... É o que o Noah fala, né? Que não há ressurreição se não tiver morte. Sem a morte, exatamente. A vitória sempre vai vir a partir da dor. É verdade. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que é triste a dor da partida, mas nós teremos que partir. Acabando, esse foi o último Entre Amigas do ano. Nós vamos entrar de recesso aí 2 semanas, né? Pelo menos 2 semanas, a semana de Natal e Ano Novo. E eu só desejo assim, agradecer muito, Cleni, de coração. Valeu a pena esperar, tá, gente? Valeu a pena esperar. Eu adorei conhecer quem não conhecia, adorei estar com vocês. E foi um privilégio para mim, não foi doce, não, fazendo onda. Realmente é que não dava. Mas muito bom, e desejo para vocês uma paz amanhã, né? Que Deus proteja cada uma de vocês nos Estados Unidos. Amém. E as demais, Panamá, Brasil, Moçambique, que saudade. E tenham um Natal maravilhoso, viu? Deus abençoe muito vocês. Amém. Vocês também. Amém. Então, agora é hora de desejar, gente, Feliz Natal.
Feliz Natal. Podem abrir os microfones aí, falarem. Quem ficou quietinho pode falar. O que você quiser agora para se Feliz despedir. Natal para todas. Eles vão beijo cantar Feliz grande. Natal para todas, Feliz Natal. Olha, essa música é da Mônica, turma da Mônica, eu lembro Pois é. disso. A Meire foi do Batista, a Meire Rangel? Sim, Eu lembro Janete. dela. Sim, Não Janete. sei se ela lembra de mim, mas eu lembro Você também não me é estranha, Janete. Pois é, vocês estiveram na mesma mesa tomando café, fazendo reunião às segundas-feiras. Mas acho que a Meire não foi Caramba. professora A quando eu Meire fui, era do não. Brasileiro. A Meire era do Brasileiro, junto com a Marcilene e a Lídia. E o seu Depois. marido. Hã? E o Não, Júnior? e o Júnior também, é verdade. Eram de lá do Brasileiro. Aí, quando juntaram, né, quando os dois colégios se fundiram, né, aí vocês passaram uma pela outra. Foi muito rápido, porque a Meire aí não ficou muito tempo. Não. Mas eu lembro de você. Infelizmente. Mas tá com o mesmo rostinho você. Não envelheceu nada. Que bom. Olha, Meire. Isso é porque ela come sem glúten. 50 anos já. Ô, Meire, é por Como é causa que da é? falta O do quê de glúten. anos? Ela não está acreditando que eu tenho 50 anos. Ah, não. Para de mentir. Acabei de fazer, gente. Dia 30 de junho. Eu sou de A Ja- 70. Então, a Janete ainda é menos. A Janete é garotinha, gente, perto da gente. Ó, Eu hoje tenho a gente tem 54. duas Eu tenho garotinhas. 54. Ah, não, Janete. Não é Gente, o que é possível. isso? Estamos de brincadeira. Estamos de brincadeira. Eu tenho 54 anos. Eu não sou muito mais nova do que você. Ai, meu Deus. É só Olha, a Janete, cara. para mim, você sempre eu sempre achei que você era novinha. Eu sei. Ó, eu lembrei perfeitamente da Meire agora. Cabelo curtinho, com as ondinhas, o olho meio esverdeado. E olha, Meire, tá vendo? Acho que ela usava arquinho às vezes. É, Meire, Não é era? isso? Acho que antes de casar, sim. Antes de casar, eu acho que você era noiva. Eu casei em Gente, 96. Esse papo, daqui a pouco eu vou começar a espirrar aqui. Gente, eu preciso ir também, porque eu já estou assim, meus olhos já estão Tadinha. entrando. Já. Ela já não está nem mais pensando. Lá é de madrugada, lá já são 1h da manhã, gente. Uau! A Meire é guerreira, né, gente? Agora, o bom é que ela vai viver o Natal antes da gente. Magna, dá um alôzinho, Tânia. Só para explicar para vocês, aqui, Feliz Natal, para eles entenderem o Feliz Natal, o significado, se fala Feliz Nascimento de Jesus. Por quê? É tão engraçado que você vai falar Feliz Natal. Eles falam boas festas, mas Feliz Natal para eles não tem significado. Aí a gente fala Feliz Nascimento de Jesus, para eles tentarem entender. Qual país? Aqui também não tem muito esse significado, não. A gente devia começar a falar Feliz Nascimento de Jesus. Tem razão. Ela está em Moçambique, Angelina. Ah, tá. Logo ali. Tá Logo longe. ali. Oceano Índico. Meninas. Né, a Cleni já esteve aqui em casa, gente, com o Felipe. Mas ela é a única que roda o mundo inteiro, né, gente? A Cleni tem esse... Eu quis colocar assim, uma corda no pé dela para ela não ir embora, né? Mas não tem jeito. Ela tem rodinha nos pés. Fala, Rosângela, você estava falando. Só para dar tchauzinho, que tem um pastor me chamando aqui, eu vou ter que atender agora. Olha aqui, vamos tirar uma foto bonita aqui, ó. Já vamos tirou tirar no foto. início, amiga? Vou tirar outra, que a Janete não estava. Eu não estava, cheguei atrasada. Chegou depois. Então, vamos lá, se preparem. Sorriam. Merry Christmas. Beijo para vocês. Eu estou tentando.
Beijo, Feliz Natal. Beijo, gente. Feliz Feliz Natal. Natal para todas. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal Feliz para todos Natal, feliz vocês. ano Senti novo. saudade dessas 2 semanas. Saudade de vocês, foi muito bom. Tânia, foi bom te ver, tá, querida? Para Magna, mim também. Rosângela, Fiquei feliz Janete, também. Angelina, muito bom ver vocês. Tchau. Vai Tchau, dormir, Meire. Tadinha, ela tá muito cansada. Tadinha. Ô, Ana, esse pessoal está nos Estados Unidos com você? Sim, sim. Essas são da minha igreja. A Tânia, a Magna, a Rita. E todas brasileiras? A igreja é uma igreja de brasileiros. Brasileiras. Na verdade, de língua portuguesa, porque nós temos cabo-verdianos também. A nossa igreja aqui é uma mistura de brasileiros e venezuelanos, mas tem 3 panamenhos. E aí vocês falam português ou espanhol? A gente fala espanhol, mas quando tem só brasileiro, conversa Não, a igreja é espanhol, a igreja na língua nativa. Porque a ideia não era ser uma igreja brasileira, não. A ideia é ser uma igreja local, no Panamá. Né? É porque onde a gente mora, no centro da cidade, assim, não tem muito panamenho. O panamenho está no interior. Ah, é? É. Que engraçado. Aqui tem estrangeiro. Aqui onde eu moro num condomínio de 6 torres, e tem gente de toda parte do mundo. Ucraniano, russo, italiano, francês, brasileiro. Tudo, é uma mistura. O Panamá é uma mistura. No prédio que eu moro aqui nos Estados Unidos também é mais ou menos assim. Parece a Torre de Babel, que aqui fala. Aqui tem haitiano, tahitiano, cabo-verdiano, tem americano, mexicano, brasileiro, tem de tudo. O pessoal, a língua que todo mundo fala é o inglês. Né? Mas o pessoal, assim, se quer falar com todas as pessoas que vivem no Panamá, tem que saber inglês. Entendi. O restante fala espanhol. Mas a nossa igreja é com língua espanhola. Entendi. É um país muito interessante. Passa aqui quando vocês pegarem voo da Copa. Eu peguei, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim fui para o México. Nós ficamos umas 5 horas no Panamá, mas você ainda não estava aí. Não estava. Que pena. Senão a gente tinha... Você sabe quem passou aí e ficou tempo? E aí foi conhecer o centro do Panamá aí, né? Não sei o quê. E foi assaltada. Marcilene com Valmir. Engraçado que Panamá não tem assalto. Super tranquilo o país. Olha que coisa louca. Ela, a primeira vez que botou o pé aí, na praça, ou numa praça, não sei, roubaram. Foi tipo furto. Não foi furto, não. Foi, acho que arrancaram, igual no Rio de Janeiro, arrancaram o cordão. Uma coisa louca. Eles dizem, os panamenhos dizem que até eles têm muito preconceito contra os venezuelanos. Os venezuelanos dessa última onda que veio para cá são venezuelanos mais pobres. E aí começou a ter um pouco mais de violência. Mas, para você ter uma ideia, aqui do lado do meu prédio tinha um barzinho que tinha uma TV gigantesca que ficava 24 horas ali fora. Tivesse aberto ou não, ficava ali. Olha. As professoras da escola dos meninos vão num parque verde com eles, deixam a bolsa, vão lá brincar, voltam, a bolsa está ali, o celular. Aí aconteceu isso com ela. Mas tem pouco tempo isso. Tem. Eu acho que foi 3, 4 anos. Foi quando ela veio visitar não, tem aqui. Muito tempo. Tem muito tempo, então. Não tem, assim, não é agora, logo agora, não. É um país tranquilo. Graças a Deus. E seus meninos, hein? Eu também só fico acompanhando pelo Facebook. Estão jogando ali. Tchau, Angelina. Beijo, querida. Fica com Deus. Tchau. Feliz Natal. Bye. Tchau. Deus. Um beijo. Tchau, Soninha. Valeu. Ficam jogando com os amigos do Brasil, da Venezuela, de tudo quanto é canto.
não tem o que fazer, né? O Panamá tá bem Tá em fechado de lockdown? novo. Fechou tudo? Agora voltou um monte de regras. Depois das 7 da noite não pode sair de casa. Eles fecharam demais, Ana. Foi uma coisa né? assim diferente, sabe? Foi um Sei. exagero. Aham. Aí abriram, agora voltou a ter muitos casos, então voltaram a fechar de novo. Mas pelo menos assim, as obras, essas coisas voltaram a funcionar e o aeroporto também. Eu fiquei 8 meses no Brasil por causa do aeroporto fechado. É mesmo? Você estava no Brasil quando fechou, quando começou essa pandemia? Porque eu fiquei 3 anos no Panamá e tenho que voltar para a agência para renovar o contrato. Aí eu voltei em fevereiro e ia ficar 3 meses, eu fiquei 8 meses. Ai! Porque ficou não podia na casa voltar. dos seus pais? Olha, isso que eu falei, eu fiquei pingando. Mas Nossa. foi bom, porque a gente foi para o Oásis, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar muito no Oásis, lá em Goiânia. É Goiânia? Isso, muito bom. Isso. Eu tenho muita vontade. É de Anápolis, isso. Então, eu posso falar? Pode falar? Posso. A gente foi para ficar a temporada, que eram 15 dias. Aí fechou tudo no Brasil. A gente estava sem carro, a gente ia voltar. A gente foi para o hospital evangélico em Rio Verde, que ele é presbiteriano. E aí eles orientam a gente que a gente pode voltar para o Brasil e ficar numa casa de missionários que tem lá, porque aí a gente faz tudo com mais facilidade. Sim. Então a gente ia sair do Oásis e ia para o hospital. Só que aí o hospital ficou com medo da gente ir. A gente ia fazer check-up médico, sabe? Acabou que meu filho até precisou operar e tudo, mas foi cirurgia simples. Sei. A agência pede para a gente fazer esse check-up. Aí a gente não podia voltar para o hospital, não dava também para voltar para o Rio, para São Paulo. Gente. Aí a gente ficou mais 15 dias no Oásis, depois a gente foi para o hospital. E lá no hospital foi legal, a gente ficou quase 3 meses no hospital. É mesmo? Em Rio Verde, Goiás. Aí, depois de quase 3 meses, a gente voltou para São Paulo, porque o pai do Luiz Otávio mora em São Paulo. E aí, o que acontece é que a mãe do Luiz Otávio ia operar. Ela tem Alzheimer, Ana, mas bem avançado. Sei. E ela tem câncer de mama. Nossa. Aí, ela foi operar e antes da cirurgia, teve que fazer o teste do Covid. Não é que deu que ela estava com Covid? Com Covid. Mas no finalzinho. No finalzinho. Aí eu lembrei que eu perdi o olfato, mas só isso que eu fiquei, sabe? Mas foi bem depois dela. E aí a gente deduziu que a gente teve Covid. Porque eu perdi o olfato, eu estava com uns 3 dias com dor de cabeça. O meu sogro fez o exame e deu que ele teve Covid, mas já estava com imunidade. Ou seja, a gente estava ali na casa junto com eles, provavelmente todo mundo